Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou definitivamente a PEC 241. E no debate, encontramos exageros dos dois lados. A senadora Rose de Freitas sabe que adota uma postura de independência no parlamento, não participo efetivamente da base de apoio do governo Temer, mas procuro ser isento e aprovar com entusiasmo tudo que o governo propor de positivo para o país. Eu considero exagero o governo gerar falsa expectativa em relação aos resultados desta proposta de emenda constitucional. Ela não é salvação do país. Afinal, ela não focaliza a questão essencial que é da dívida pública, o calcanhar de Aquiles do governo, o problema maior. Se o governo não encontrar uma alternativa para uma administração mais competente da dívida pública brasileira, certamente não terá alternativas para a solução dos demais problemas. Mas exagero mesmo há do outro lado, especialmente os petistas que governaram esse país nos últimos anos e celebraram um pacto com a corrupção e com a incompetência, promovendo o maior rombo nas contas públicas da nossa história. Não possuem autoridade política e moral para afirmarem que essa proposta do governo Temer reduzirá recursos para a saúde e educação em especial. Há um exagero nesta afirmação, ou não há honestidade. É uma falácia que nós teremos redução de recursos em qualquer área, especialmente no setor de educação e de saúde. Eu pedi para que a minha assessoria fizesse as contas e buscasse nos últimos anos, de 2013 até junho de 2016, os números do orçamento, a proposta orçamentária, os valores autorizados nos orçamentos para a saúde e para a educação. E pedi que se fizesse o cálculo da inflação do período, para verificar se o governo repassou recursos de forma a corresponder com o índice inflacionário do período, ou repassou mais do que a inflação, ou menos do que a inflação. E esses números são fatais e indesmentíveis. O governo repassou menos do que a inflação. Portanto, se esta PEC já existisse, vigorasse e fosse respeitada, a saúde pública de 2013 a 2016, metade de 2016, teria 10 bilhões de reais a mais do que teve. Portanto, como afirmar que esta PEC vai reduzir os recursos da saúde? Eu não sei como não possuem nem mesmo o constrangimento de fazer uma afirmativa como esta, já que repassaram valores insignificantes diante da grandeza do serviço de saúde pública necessário ao povo brasileiro. Basta verificar o orçamento. A partir de 2004, o governo repassou, nos primeiros anos, 2%. 2% do orçamento para a saúde, depois 3% e, finalmente, 4%. 4% para a saúde. Neste ano de 2013, por exemplo, 2014, 2015 e 2016.
enquanto que para juros e serviços da dívida, o governo gastou 45% em 2013, 44,7% em 2014, 46% em 2015 e 45,4% em 2016, portanto, 10 vezes mais do que repassou ao serviço de saúde pública. E da mesma forma, educação. Da mesma forma, educação. Na educação, também a partir de 2013, até junho de 2016, o valor proposto pelo Poder Executivo para 2017 é de 105 bilhões de reais e 652 milhões. Está no projeto de lei orçamentária para 2017. E se nós corrigíssemos pela inflação do período, nós teríamos 120 bilhões 988 milhões de reais. Portanto, nós teríamos 15 bilhões a mais para o setor de educação. Em síntese, o governo não vinha corrigindo pela inflação. Hoje fala que a PEC congela os recursos para a educação e para a saúde. Não congela. Estabelece uma regra para a limitação dos gastos de forma global, sem definir o setor a ser excluído por iniciativa da administração federal. Mas mesmo que se aplicasse no setor de saúde e de educação a regra da correção pela inflação, nós teríamos, repito, 10 bilhões a mais nesse período para a saúde e 15 bilhões a mais para a educação. Então, o argumento é falacioso. E eu recebo, senadora Rose de Freitas, mensagens de estudantes. Por favor, vote contra a PEC 241. E aí eu respondo, mas por quê? Porque os nossos direitos estão sendo feridos, estão reduzindo os recursos para a educação. É uma mentira deslavada. Há estudantes ocupando escolas. E na capital do Paraná, Curitiba, um deles foi assassinado numa dessas ocupações. Um jovem de 16 anos perdeu a vida numa dessas ocupações e colocam como razão prioritária para a ocupação das escolas a redução dos recursos para a educação em razão da aprovação da PEC 241. Isso é desonesto, isso é perverso, isso é desumano. É preciso fazer política com mais altivez e dignidade. Não se faz política desta forma, sem sustentação nos fatos, sem a comprovação da realidade. O que nós estamos apresentando aqui são números oficiais. Eu não inventei esses números das dotações orçamentárias, dos valores autorizados pelo orçamento. Eu não inventei os índices da inflação nesse período. É simples fazer a conta. O governo vinha repassando recursos aquém dos necessários se houvesse correção da inflação. Portanto, eu repito, enfatizo, se essa PEC já vigorasse antes, nos anos anteriores, de 2013 até a metade deste ano, nós teríamos repassado para a saúde 10 bilhões a mais e para a educação 15 bilhões a mais. Eu digo ao país que voto favoravelmente a essa PEC e a considero insuficiente.
Eu gostaria de algo ainda mais rigoroso, mais profundo, amplo, no sentido de controlar os gastos públicos, porque se instalou em Brasília um governo realmente perdulário e promíscuo, que tem como matriz um balcão de negócios que possibilitou o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos públicos, promovendo o gigantismo da estrutura da administração federal e semeando o péssimo exemplo, porque essa usina de escândalos de corrupção foi clonada e foi transplantada para muitos estados e municípios brasileiros. A escassez de executivos competentes na atividade pública brasileira, ao lado desse sistema promíscuo que estabelece uma relação desonesta entre os poderes, partidos políticos, grupos empresariais, exatamente este cenário de mediocridade pública levou o país a essa crise sem precedentes na nossa história, maltratando demais o povo brasileiro, com uma inflação perversa, com recessão, com desemprego que se torna devastador para grande parte das famílias trabalhadoras deste país. Senador, no seu discurso agora no plenário, o senhor falou várias vezes que considerava a PEC do teto de gastos positiva, mas que não considerava ela o suficiente. Para o senhor, o que poderia ser feito além dessa proposta do teto de gastos? A proposta tem a intenção de apresentar normas para o controle dos gastos públicos, limitar os excessos, sobretudo uma orientação como deve proceder o governo, aplicando de forma mais parcimoniosa a sua receita. Mas é insuficiente porque a questão crucial da dívida pública não foi ainda equacionada. Não há nenhuma proposta do governo que venha oferecer ao país uma perspectiva de administração mais eficaz da dívida pública brasileira, que está consumindo, neste ano, cerca de 45%, pouco mais, da receita, simplesmente para pagamento de juros e serviços da dívida. Então, esta é a questão essencial, ainda não focalizada pelo atual governo. Eles afirmam que essa proposta vai congelar os recursos, especialmente da educação e da saúde, reduzindo valores. Isso não é verdade. Nós verificamos, com a conta que fizemos, que se essa PEC já vigorasse a partir de 2013 e fosse corretamente aplicada, nós teríamos um ganho de 10 bilhões de reais para a saúde pública e de 15 bilhões de reais para a educação. Ou seja, o governo teria repassado 10 bilhões a mais do que repassou para a saúde e 15 bilhões a mais do que repassou para a educação. Portanto, esses números, que são oficiais, são valores constantes do orçamento e os índices inflacionários oficiais, afirmam que é uma falácia a acusação de alguns setores da oposição ao governo Temer de que trata-se de uma proposta que vai retirar recursos da educação e da saúde. E a outra mentira é que serão congelados esses recursos por 20 anos. Não é cláusula pétrea. Assim que a economia evoluir e o governo sentir que a aplicação dessa PEC não é o melhor dos mundos, nós poderemos alterar e alterar imediatamente. Portanto, não há nenhuma garantia de que essa PEC prevalecerá por 20 anos. E certamente não prevalecerá por 20 anos.